Bom, e agora a gente está com mais uma entrevista aqui nesse primeiro bloco do Rio Grande em Movimento. Nós vamos falar aí sobre a questão da lei dos caminhoneiros, dos motoristas e todos os assuntos que envolvem esse tema que é, sim, abordado na questão do reajuste e toda a legislação que envolve esses trabalhadores e esse setor. Para isso, eu recebo hoje o Luciano Paixão, que é empresário, e também recebo aqui a Roberta Souza da Rosa, que é assessora jurídica do SETSERGS. Sindicato das Transportadoras do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Roberta, muito obrigada também pela participação, Luciano também. E eu quero que vocês falem um pouquinho sobre esse assunto hoje, quando a gente entra no tema da própria legislação dos motoristas, dos caminhoneiros, hoje para os setores e frente a tantos reajustes também de combustível. Como lidar com tudo isso? Quais são as principais pautas de discussão hoje também para até mesmo beneficiar a classe, né? E de discussão mesmo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Obrigada. O nosso grande impasse ainda está na questão dos acidentes nas estradas. Aí, nos últimos 20 anos, o número é assustador de mortes e vítimas fatais, fora outros problemas de saúde, em torno de 400 mil mortes nos últimos 20 anos. Então, é um número alarmante, nos fez como startup aqui no estado a desenvolver uma plataforma de uma maneira econômica que esses motoristas possam dormir e repousar de uma maneira segura, de uma maneira tranquila, com segurança, com higiene, tudo que você tem direito dentro da questão de transporte de cargas, né? Uhum. E, Roberta, a respeito da questão ali também que tu estava conversando, nós estávamos nos bastidores falando sobre a própria lei dos motoristas, Isso. né? A partir de 2012, nós tivemos a primeira regulamentação sobre a profissão de motorista, porque se viu a necessidade em face do número de acidentes, porque até então a gente não tinha nada que dissesse sobre o controle, como seria controlado, né, a jornada de trabalho do motorista. A partir de 2012, então, nós tivemos a regulamentação por meio da Lei 12.619, que depois, posteriormente, foi alterada em 2015 pela Lei 13.103, que trouxe, então, determinado como seria, né, a jornada, a atividade do motorista na execução das suas atividades. Hoje, o que se tem? Jornada de 8 horas, com possibilidade de prorrogação, os intervalos, né, entre uma jornada e outra, assim como existem para os demais profissionais, com algumas peculiaridades. São atividades, é uma atividade diferenciada, né, por isso existe uma lei específica. Tem a exigência, no caso, por conta disso, né? Por conta disso, porque é diferente, né? A gente não pode lidar com uma atividade externa, né? Da mesma forma que uma atividade, digamos, industrial, né? Que, como foi prevista a CLT lá em 1942. Então, temos intervalos determinados, tanto pela CLT, quanto pelo Código de Trânsito, e as transportadoras, né, que contratam seus motoristas empregados devem seguir esse regulamento. O sindicato, o SETSERGS, ele é sempre a favor da legalidade, e a gente estimula, eu como assessora jurídica, a gente estimula, orienta, né, a forma de lidar com os profissionais que atuam no transporte de carga. Uhum. E, Luciano, falar um pouco sobre a questão mesmo da parte de infraestrutura, né? Que é o que a gente observa, muitos trabalhadores, os caminhoneiros em específico, trabalham muitas horas na estrada, precisam de um acostamento, enfim, uma série de estruturas, porque esse trabalho é tão importante como nós, no próprio ano passado, com a paralisação que tivemos, vimos como isso impactou diretamente no dia a dia de todos nós, acredito aqui. Falar um pouquinho sobre isso hoje, qual é a realidade, as principais dificuldades? Isso, a principal dificuldade hoje é que as concessionárias de rodovias, elas não podem abrir os pontos de acesso para ter posto de gasolina, para ter pontos de parada, elas são impedidas por força da concessão pública, que é uma sociedade de participação específica. E o outro lado, quem está fazendo esse papel, iniciando a fazer esse papel, é o pessoal do setor de distribuidora de combustíveis e postos de gasolina, que acabam absorvendo aí, alojando esse pessoal nas estradas. Né? Existe, na visão de vocês, possibilidade de alarmar algum tipo de mobilização para os próximos dias? Ou
no momento, assim, é uma questão mais de questionamento entre a classe, porque vem sofrendo tanto reajuste, né? Desde o início do ano, foi aí o primeiro trimestre de um dos maiores reajustes, principalmente no óleo diesel, ou é uma questão mesmo de conversa com os próprios ministros? Eu acredito que existe uma confusão quando a gente olha para o transporte, porque existem dois setores, né? Um é a transportadora, né, que tem seus motoristas empregados, e outra são os transportadores autônomos, né, que como o próprio nome diz, trabalham por conta, de forma autônoma. Os autônomos, que da outra vez da paralisação, foram eles que mobilizaram, né? Então, existe agora também, né, uma conversa que nos próximos dias há possibilidades de outra paralisação, não é? Mas a gente tem que sempre olhar nesses dois âmbitos, né? O aspecto dos autônomos, que trabalham por conta, e das transportadoras. Sim, são dois segmentos diferenciados, distintos, né? Isso. Bom, nós, é claro, vamos continuando acompanhando as mobilizações, principalmente nas redes sociais, que, né, a gente também acompanha as próprias classes de trabalhadores que estão sempre se manifestando. A equipe de jornalismo da RDC está atenta e de plantão em relação a esse assunto aí, que com certeza mexe muito com o país, mas quero agradecer novamente a presença e a participação de vocês aqui pelos esclarecimentos, pela participação no dia de hoje. Agora a gente vai para um rápido intervalo e o Rio Grande em Movimento volta já já.